Um bom dia a todos na santa e gloriosa paz de nosso grande Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nesta manhã, que possamos nós refletirmos sobre a palavra de Deus e aplicarmos as suas verdades à tábua de nossos corações. É muito importante que nós valorizemos estes momentos de comunhão com Deus pela manhã e, sobretudo, nos dediquemos a uma vida de oração. Muitos perderam o hábito de ter um devocional matutino, mas é necessário que nós resgatemos novamente este importante momento de estarmos diante de Deus meditando e recebendo instruções para a vida diária, para a vida cotidiana. Nós precisamos, obviamente, entender que a palavra de Deus é o pão que sacia a fome de nossas almas. Portanto, nós precisamos estarmos cheios dela para que possamos seguir durante o dia sob a direção do Espírito Santo. Os homens do passado, aqueles que viveram com Deus, eles viviam uma profunda vida de comunhão com o Senhor. E essa prática de comunhão com Deus redundava em bênçãos sem medida, em milagres e manifestações do Senhor na existência deles. São inúmeras passagens que revelam a intervenção de Deus em resposta a uma oração. Quando Daniel estava em Babilônia, ele orava 3 vezes ao dia. E foi orando que ele recebeu a inspiração dos céus para interpretar os sonhos de Nabucodonosor. Foi orando que ele recebeu as profundas revelações escatológicas que dizem respeito ao tempo do fim. Foi orando que Deus o preservou incólume, mesmo quando ele enfrentou uma forte, uma ferrenha oposição dos seus inimigos ali dentro do palácio de Babilônia. Foi orando que Deus descortinou todo o panorama histórico que se consumaria escatologicamente ao longo dos séculos como cumprimento da vontade de Deus para os homens e para com a história. E foi orando que Daniel terminou os seus dias cumprindo, obviamente, o seu propósito para o qual fora chamado. A igreja também foi chamada para um propósito santo, de dar testemunho de Cristo nesta era em que vivemos. A igreja foi chamada ao longo dos séculos para permanecer firme como coluna da verdade. Portanto, somente
mantemos esta propositura se estivermos em Cristo e sua palavra, inteiramente focados na oração e aplicando-nos aos ensinos apostólicos e permitindo que a verdade de Jesus produza seus efeitos eternos em nossos corações. O intuito desta mensagem matutina é conduzir-vos à reflexão de que precisamos entender a vontade de Deus, e a vontade de Deus só se manifesta quando de fato nós nos colocamos diante dele em santo temor e tremor para recebermos a sua instrução, e isso se dá através da oração. O próprio Jesus incentivou a prática da oração porque Jesus era um homem que orava. Jesus disse que se tivéssemos alguma necessidade, que nos conduzíssemos ao nosso aposento e dobrássemos o nosso joelho e ali falássemos com o Pai em secreto, e o Pai que nos vê em secreto nos recompensaria. Então, precisamos de fato entender que só há recompensa real da parte de Deus quando nós nos colocamos diante dele, reconhecendo-o em nossos caminhos e vivendo uma vida em oração, perseguindo a piedade, perseguindo uma vida de estreita relação com Deus em santificação. Daniel viveu em santificação em meio a uma corte pagã. Daniel não se contaminou com os manjares do rei. Ele permaneceu firme no seu propósito. Precisamos também entender isso. Paulo diz que grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Ele acrescenta dizendo que nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Tendo com o que nos vestir e nos alimentar, estejamos com isso alegres, contentes, satisfeitos. Nós somos peregrinos aqui. As pessoas estão vivendo uma corrida atrás do ouro dos loucos. Vão ter que deixar tudo isso aqui. Nada será levado para a eternidade. Quem sabe aquilo que você amealhou e deixou e deixará para os seus herdeiros será dilapidado por eles. Eles não considerarão com o mesmo valor que você considera. Portanto, você precisa entender que você deve viver o aqui e agora na presença de Deus e em completo despojamento dos padrões deste mundo e vivendo em simplicidade, porque Deus deseja que nós vivamos em simplicidade. Deus deseja que vivamos uma vida digna dele. Nós vivamos uma vida digna daquele que não teve onde reclinar a sua cabeça. Portanto, creia no Evangelho, viva o Evangelho, aplique-se ao Evangelho e viva o melhor que Deus concedeu, que é estar na presença de Jesus e ser habitado pelo Espírito de Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo devocional. Amém.